Fala pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus. Sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre outra temática escatológica, ou seja, coisas que ainda vão acontecer futuramente, que são frutos da profecia bíblica, dos eventos que ainda hão de acontecer dentro da escatologia bíblica, que é a ciência que estuda os eventos do porvir, as últimas coisas, as coisas que ainda acontecerão profeticamente. E nós vamos falar, no último vídeo nós falamos sobre a nova criação, a nova cidade e a nova criação de Deus, a purificação da criação de Deus. Falamos nos últimos vídeos sobre a punição aos incrédulos, aos ímpios, aos réprobos. E agora nós vamos falar sobre a Nova Jerusalém, a cidade celestial. Por isso, se você ainda não se inscreveu no nosso canal e gosta desse conteúdo teológico, bíblico, escriturístico, da palavra de Deus, clique aqui, inscreva-se no nosso canal, não se esqueça, para que você possa crescer, florescer, amadurecer no conhecimento de Deus e nas coisas concernentes àquilo que a palavra de Deus diz acerca do futuro e do presente também, porque a Bíblia é a nossa bússola, a bússola da nossa vida, que nos orienta onde nós temos que ir, o que devemos decidir, da maneira como devemos agir, para agradar o coração de Deus e para vivermos a vida abençoada que Deus prometeu para nós. Então vamos lá, a Nova Jerusalém, a cidade celestial. Existem algumas passagens das Escrituras que despertam grande divergência de opinião entre os pré-milenaristas, dispensacionalistas, que é o que nós somos, nós cremos que Deus trabalha. Quando nós estamos falando de dispensacionalistas, são aqueles que acreditam nas dispensações de Deus, ou seja, que Deus tem diferentes dispensações, planos, dentro das eras, dentro dos tempos, e nós cremos em 7 dispensações. E pré-milenista significa que nós cremos sim na existência de um milênio literal, e antes do milênio vai acontecer a tribulação, o arrebatamento da igreja, a tribulação e também a segunda vinda de Cristo, a batalha do Armagedon e todos esses eventos que já estão descritos e ensinados em vídeos anteriores que você pode encontrar aqui no nosso canal, tá? Então, mesmo os pré-milenaristas dispensacionalistas, como nós estamos falando de escatologia, que não é uma ciência exata, é um conhecimento baseado em posicionamentos escriturísticos, teológicos, são coisas secundárias acerca da fé, não primária, e pode haver sim divergências, diferentes pensamentos com relação a isso. Só no dia em que os fatos realmente ocorrerem é que realmente a gente vai perceber quem tem razão de que quando se trata da escatologia, tá bom? Então, mesmo os pré-milenaristas dispensacionalistas têm divergências com relação ao Apocalipse 21, versículo 9, até Apocalipse 22, versículo 7, que é esse trecho que fala sobre a Nova Jerusalém, a cidade celestial. Alguns veem essa passagem como uma descrição do estado eterno, ou seja, do plano eterno de Deus, do governo eterno de Deus, que é o último episódio do perfil profético. Enquanto outros também, dispensacionalistas, a consideram uma descrição do milênio, alguns acreditam nisso. Alguns interpretam também a cidade como uma referência à igreja em relação a Cristo, claro que espiritualizando aqui a Bíblia. Enquanto outros a julgam como uma referência a Israel, na sua relação com Jesus de Nazaré. Alguns também interpretam como uma cidade literal e outros como uma representação simbólica. Muitas e variadas são as interpretações dadas a essa passagem das Escrituras, ou seja, Apocalipse 21, versículo 9, até Apocalipse 22, versículo 7. E aí surge uma primeira pergunta que nós vamos tentar responder. Onde o Apocalipse de 21, 9 a 22, 7 se encaixa dentro do panorama profético que nós temos ensinado no curso, desses vários vídeos escatológicos que nós estamos ensinando para vocês. E a resposta é que as principais características das grandes interpretações dessa passagem devem ser examinadas a fim de que possamos estabelecer uma posição harmônica com toda a revelação da palavra de Deus
é o que nós vamos tentar aqui através desses vídeos. Primeira referência é Apocalipse 21, 9 a 22, 7, se refere sim ao milênio, né? É uma referência ao milênio segundo alguns comentaristas escatológicos, né? Essa opinião foi defendida, por exemplo, por Darby, um grande escatologista, Gablin, Grant, Ironside, que nós mencionamos já em vários vídeos, Jennings, Kelly e Pettingils, Sais, Scott, tudo teólogos, né? Que após descrever o estado eterno em Apocalipse 21, de 1 a 8, João aqui para eles faz uma recapitulação do milênio a fim de descrever mais detalhadamente aquele período. Ou seja, os defensores dessa interpretação apresentam vários argumentos para apoiar essa interpretação. O primeiro argumento que eles utilizam é o princípio da retrospectiva no livro de Apocalipse. Kelly, esse teólogo, né, um desses que eu mencionei, é um dos maiores expoentes dessa opinião, diz que essa passagem lida, né, com relação ao milênio, descreve o seguinte: o método de Deus nesse livro, segundo Kelly, é fazer retrospectivas. Eu digo isso, diz ele, para mostrar que não estou defendendo uma posição sem precedentes. Considera-se, por exemplo, o capítulo 14, ali temos uma série normal de 7 acontecimentos, na qual a queda da Babilônia ocupa o terceiro lugar. Babilônia tem ali seu lugar claramente designado, mas muito depois disso, na profecia, quando o Espírito de Deus nos apresenta as 7 taças da ira de Deus, temos a Babilônia novamente. Nesse caso, o Espírito Santo nos levou no capítulo 14 aos acontecimentos subsequentes à queda da Babilônia e até a vinda do Senhor em juízo. E depois ele, volta a nos mostrar detalhes sobre a Babilônia e a sua ligação com a besta e os reis da terra, do capítulo 17 e 18 de Apocalipse. Então, diz Kelly aqui, parece-me que isso responde exatamente a questão da ordem dos acontecimentos no capítulo 21. É o que diz William Kelly na sua obra Lectures on the Revelation, ou Leituras do Apocalipse, ou no Apocalipse, tá bom? E em réplica, a essa posição, Ottman, um outro teólogo, ele escreve o seguinte: ele diz que essa visão expandida da Nova Jerusalém não exige para sua interpretação um retorno às condições existentes durante o milênio. O milênio é realmente o tema das profecias do Antigo Testamento, e essas profecias raramente vão além desse período. Existem apenas 2 passagens, e ambas em Isaías, que dão uma breve descrição do que se espera além do reino milenar de Cristo. Me desculpa. Esse é o caráter geral da profecia do Antigo Testamento, que não contempla nada além do reino terreno do Messias. Então, tal limitação, no entanto, não é encontrada em nenhum lugar do Novo Testamento. E um retorno à terra milenar, nessa visão de João, seria impróprio e confuso. É o que fala Ford C. Ottman na sua obra The Unfolding of the Ages, ok? Ele fala sobre isso. Então, poder-se-ia aqui, pensando um pouquinho no que fala Ottman e no que diz Kelly, poder-se-ia argumentar também que as 2 passagens mencionadas por Kelly não são paralelas, pois na primeira, na retrospectiva, temos um retorno a um acontecimento, mas a segunda seria uma retrospectiva da eternidade de volta ao tempo. Logo, esse paralelismo é destruído, conforme nos afirmou Ottman, ok? Segunda coisa, o ministério do anjo das taças. Nós já temos vídeos onde nós falamos detalhadamente acerca dos juízos das taças. Você pode assistir aqui no nosso canal. Mas o que tem esse ministério do anjo das taças? Muitos escritores concordam com Darby, um outro teólogo, escatologista, ao identificar essa passagem como milenar, por causa que o narrador aqui, que apresenta os cenários em Apocalipse 17, versículo 1, e Apocalipse 21, versículo 9. Darby, esse teólogo, ele diz que ao comparar o versículo 9 de Apocalipse 21 com o capítulo 17, 1, você descobrirá essa semelhança.
que é um dos 7 anjos que tem as 7 taças com a descrição da Babilônia, e que um deles também descreve a noiva do Cordeiro, a cidade santa, com toda a profecia a partir do versículo 9. O que temos então dos capítulos 21, 9 a 22, 1 a 5, não forma uma continuação, seja histórica, seja profética, do que precede. Essa sim, para eles, né, é uma descrição da Nova Jerusalém, e há muitas circunstâncias que precedem o que está no começo do capítulo. O anjo, da mesma forma, diz Derby, descreve a Babilônia após apresentar a sua vitória. J.N. Derby, na sua obra Notes on the Apocalypse, ou Anotações do Apocalipse, traduzindo para o português essa obra em inglês. Então, a isso pode-se responder que não há real paralelismo entre a revelação do anjo nessas duas passagens. A Babilônia é introduzida em Apocalipse 16, 19, e a retrospectiva segue imediatamente nos capítulos 17 e 18. Mas, ao revelar os acontecimentos no fim do capítulo 20, os quais Apocalipse 21, 9 a 22, 5 estariam supostamente associados, caso se referisse ao milênio, a eternidade intervém entre a afirmação e a retrospectiva e explicação. Logo, o paralelismo aqui é destruído como argumento, ok? Terceiro lugar, o uso dos nomes dispensacionais. O uso dos nomes dispensacionais. Kelly tenta provar, né, através do seu argumento, ainda mais a sua interpretação ao salientar na sua obra The Revelation, William Kelly, ele diz: observamos também que na parte relativa ao milênio, isto é, do versículo 9 do capítulo 21, temos nomes dispensacionais, tais como Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro. O que não temos no capítulo 21, de 1 a 8, que revela a eternidade, quando Deus será tudo em todos. E em resposta, né, àquilo que Kelly acabou de afirmar, e acabei de ler para vocês, pode-se afirmar que esses nomes não são necessariamente dispensacionais em sua conotação. O título Cordeiro, conforme aplicado a Cristo, antecede ao tempo, pois é assim usado em 1 Pedro 1,19. Ele é usado também por João na era da lei, em João 1,29, né? Aqui João Batista, uma referência a João Batista. Ele aparece também na era da graça, lá em Atos 8,32, e é utilizado no período da tribulação, em Apocalipse 7,14. Cordeiro é um nome eterno dado a Cristo em vista de seu sacrifício na cruz do Calvário, sacrifício completo, e da sua eterna redenção. E não pode ser limitado a uma era ou um povo. O nome também Todo-Poderoso é usado mais de 30 vezes no livro patriarcal, né, o livro de Jó. E, portanto, não pode ser limitado a um povo ou uma era. Esse nome Todo-Poderoso, né, significa, tomará novo significado por se provar, mediante a destruição do último inimigo, né, que Deus sim é Todo-Poderoso. O último inimigo, vocês sabem, é a morte, o inferno, Satanás, né, que será destruído aqui, conforme nos relata Apocalipse, tá bom? Outro destaque é a cura das nações. Argumenta-se que a necessidade da cura, como ensinado em Apocalipse 22:2, requer também que essa passagem seja vista como milenar. Jennings, um outro teólogo, né, estudioso, escatologista, diz o seguinte: a cura é aplicável às consequências inevitáveis daquele princípio maligno, o pecado, ainda existente entre nós, tal como existirá naquela época entre as nações. Compaixão e graça podem suprir essas consequências com cura. É o que fala F.C. Jennings na sua obra Studies in Revelation, Estudos no Apocalipse, ou dentro do Apocalipse. E Kelly acrescenta o seguinte: ele diz que na eternidade as nações não existem dessa maneira e nenhuma delas terá necessidade de cura nessa época, é o que diz William Kelly. Scott, um outro teólogo, observa esse paralelismo entre essa passagem e Ezequiel 47:12, quando ele diz: as nações milenares dependem da cidade acima para luz, governo e cura. Tudo isso tem o seu equivalente
no notável capítulo de Ezequiel 47. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio, diz o versículo 12 de Ezequiel 47. Tanto a cena acima, de Apocalipse 22, quanto a cena abaixo, Ezequiel 47, são milenares e ambas existem ao mesmo tempo, mas a bênção da primeira transcende infinitamente a da segunda, e a árvore da vida sustenta o rio da vida alegre, é o que diz Walter Scott na sua obra Exposition of the Revelation of Jesus Christ, exposição da revelação ou do Apocalipse de Jesus Cristo. Em resposta, esse raciocínio, Ottman, um outro teólogo, traz como contraponto, e comenta o seguinte: mas as duas visões não são a mesma. A amplitude da profecia de Ezequiel não se estende além do milênio, enquanto o alcance de João é a eternidade. A de Ezequiel, no entanto, é um tipo lá do Apocalipse. Devemos lembrar que o milênio representa o céu apenas tipicamente, e apesar de seus termos descritivos parecem harmoniosos aqui, não podemos confundir os dois, é o que fala Ottman. Também ele diz que a cura das nações aqui mencionadas não envolve necessariamente um retorno às condições milenares. As nações que existirem no fim dos 1000 anos do reinado de Cristo precisam de cura para a bênção total de Deus e final que será introduzida depois. É o que fala Ottman na sua obra que nós já mencionamos. Então, pensando um pouquinho no que falaram todos esses caras, esses teólogos, podemos observar ainda que muitas vezes nos profetas, preste atenção, a cura é usada num sentido espiritual e não no sentido literal, físico, corporal. Logo então a referência é a algum pecado específico ou alguma enfermidade específica que necessita de interpretação milenar, não precisa ser inferida, tá bom? Ainda também podemos observar aqui que havia uma árvore da vida no jardim do Éden para sustentar Adão no seu estado pré-queda, ou seja, lá do Gênesis. Ali ela não tinha referência ao pecado ou à doença, e aqui também não precisa ter, conforme nós descrito no livro de Apocalipse. O quinto destaque que nós trazemos é a existência das nações. Kelly argumenta extensamente que a menção às nações nessa passagem exige a sua referência ao milênio. Ele diz o seguinte, Kelly: no estado eterno, Deus lidará com os homens como indivíduos. Diferenças históricas chegarão ao fim. Então não haverá nada como reis e nações. Se analisarmos a última parte do capítulo, temos de lidar novamente com nações e reis terrenos, quando a eternidade começar. Deus terá acabado de lidar com coisas pertinentes à ordem do mundo, reis e nações e provisões semelhantes de natureza temporária. Tudo isso implica governo, pois o governo sugere que existe um mal a ser suprimido. Consequentemente, o que temos na última parte do nosso capítulo não é a condição eterna, é o que diz Kelly, mas sim um estado prévio, é o que diz William Kelly. O que nós não concordamos, Em resposta a essa objeção, Ottman, esse teólogo que nós sempre estamos mencionando aqui, ele diz que embora a terra seja dissolvida pelo fogo, Israel não deixa de ser o objeto do amor de Deus, mas, como nação, sobrevive a esse julgamento. Isso é perfeitamente evidente a partir da passagem de Isaías, que vai além do reino milenar e declara a continuação de Israel em relação ao novo céu e a nova terra. Isaías 66, versículo 22. Você pode ler isso na palavra de Deus. Deixa eu ler aqui para a gente entender isso que nós estamos falando. Isaías 66, versículo 22. A Bíblia diz: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Aqui uma clara referência a Israel. Então a ideia de que nenhuma outra nação milenar sobrevive à dissolução da terra é da mesma forma quase que inconcebível, irracional, o que Kelly mencionou. Logo, elas também terão sua conexão com a nova terra, mas distintamente da igreja e de Israel.
Então, grande parte parece basear-se na interpretação da preposição eis, né? Esse termo eis aparece em Apocalipse 21, 26. Kelly, diligente, estudioso do grego, afirma não para dentro dela, mas até ela, para as quais só há uma palavra grega que é eis, tá? É o que diz Kelly na sua nota de rodapé. Com essa tradução, ele prova a sua teoria de que o cenário de Apocalipse 21, 26 é milenar e as nações chegarão até a cidade. Ottman, né, esse outro teólogo que contrapõe Kelly, insiste na tradução para dentro dela, né, ali em Apocalipse 21, 26. E diz o seguinte: tanto no fim quanto durante o milênio haverá nações. Não há dificuldade nesse conceito, como também não há problema no fato de elas terem acesso à cidade santa, a qual trarão glória e honra. Alford, um outro teólogo, ele diz o seguinte: se os reis da terra e as nações trazem a sua glória e seus tesouros para dentro da cidade, e se ninguém jamais entrará nela que não esteja escrito no livro da vida, segue-se que esses reis e essas nações estão escritos no livro da vida. Pode haver os que foram salvos por Cristo, sem jamais fazer parte da sua igreja organizada, visível, é o que diz Ottman, trazendo essa citação de Alford, um outro teólogo também, tá bom? No vídeo seguinte nós vamos estar falando sobre o ministério dos anjos e concluindo mais alguns argumentos sobre a Nova Jerusalém, tá? Esse assunto que nós estamos abordando aqui. Que Deus abençoe a sua vida, continue conosco nesses estudos escatológicos. Lembre-se, Maranata, vem Senhor Jesus. Jesus está voltando, coloque em ordem a tua vida. Se você quer estar nesse estado eterno, nesse novo governo, nesse plano eterno de Deus, no final de todas as coisas, na descida da Nova Jerusalém, nesse lugar maravilhoso que a Bíblia promete a partir do capítulo 20 de Apocalipse e Apocalipse 21, e em várias citações também do Antigo Testamento que falam sobre esse estado eterno, sobre essa glória maravilhosa que nós vamos desfrutar no céu. Coloque em ordem a tua vida, te santifica, te purifica, busque a Deus, seja cheio do Espírito Santo, porque Jesus está voltando. E ele voltará para buscar uma noiva adornada, um povo santo, consagrado, ungido, comprometido, aliançado com ele, com a sua palavra, que coloca a sua fé em Jesus Cristo, que tem Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, o purificador dos seus pecados. Nós que somos pecadores e precisamos da graça de Deus, do sangue de Jesus e da glória de Deus nas nossas vidas. Siga aqui as nossas redes sociais. Se você quiser semear nesse ministério de pregação da palavra, que tem no link do YouTube como você pode fazer isso. Que a graça e a paz de Deus venha sobre você, sobre a tua casa, tua família, em nome de Jesus. Amém e amém.